Torcedor tricolor que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Ficou tudo para a semana que vem no estádio João Ribeiro, na cidade de Tocantinópolis. Jogo 0 a 0 hoje para mais de 40 mil torcedores presentes no estádio do Arruda. Incentivo não faltou, mas a equipe do Santa não saiu do zero diante do Verdão do Norte e a decisão da vaga só na próxima semana. Um resultado ruim para as circunstâncias deste confronto, decidido em 180 minutos, a primeira parte já aconteceu e agora é na casa da equipe tocantinense. Jogando um estádio acanhado, um estádio com capacidades menores do que o Arruda e tendo aí todos os atalhos possíveis para a equipe do Tocantinópolis, quem sabe buscar uma vitória em seus domínios. O Santa vai ter que buscar essa vaga fora de casa, porque dentro de casa acabou não fazendo o seu papel. Comenta à vontade, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo e a gente vai se falando. Porque foi como a gente colocou aqui no nosso título, o Santa Cruz minou uma possível classificação e minou para pior, uma vaga que já poderia ter sido bem encaminhada neste domingo por conta de sua incompetência ofensiva. O Santa se dispôs bem desde o começo do jogo, uma equipe que teve as ações, começou com muita intensidade nos 16 primeiros minutos da partida, viu ali num recorte, no meio tempo, a equipe do Tocantinópolis tentar equilibrar as ações, até porque a postura do Santa de estar amassando, de estar pressionando com chances de gol, a meta do Jefferson, goleiro deles, era muito complicado, continuar com esse mesmo tipo de postura. Mesmo assim, o Santa controlou a partida. O Tocantinópolis, por sua vez, não finalizou ao longo do jogo. A gente não viu finalizações da equipe visitante que pudessem levar perigo à meta do goleiro Coral. Desse jeito, com esse cenário ao longo da partida, o Santa se viu numa situação confortável, um bom jogo taticamente falando, a entrada do João Eric como uma das surpresas da escalação do técnico Marcelo Martelotti, onde ele não podia contar com o Arthur Santos, colocou o João Eric na ocasião. E o jogador correspondeu bem àquilo que ele esperava de um cara com a saída de bola, com boas inversões à frente, na maioria das vezes buscando o jogo pelo lado esquerdo com o Hugo Cabral, também tentando algumas bolas do Mateuzinho das pontas para dentro, Anderson Ceará também participando bem, mas é algo que a gente vem sempre falando aqui e que para mim foi um erro do Santa cometido ao longo do percurso dessa não contratação de um centroavante. Santa, ele alterna Rafael Macena e Rafael Furtado nas partidas, mas sem uma solução necessária. Não há solução para esse ataque. O porquê? Porque os jogadores eles não conseguem ser ativos lá na frente. Hoje o Martelotti ele tem o Rafael Macena na equipe titular, muito por mais pelo deslocamento do jogador em campo, por essa forma de ajudar o Santa Cruz na recomposição, de ter essa disposição de voltar para marcar, de estar sempre ajudando naquele plano tático, recompondo, mas o seu papel de ofício, infelizmente, ele não tem feito com maestria, que é finalizar. O centroavante está ali para marcar gol, para receber a bola e para ter a qualidade necessária de colocar a bola para o fundo da rede. E está faltando esse cara no Santa, num momento crucial. A gente muito atribui ao Hugo Cabral os gols do Santa Cruz e essa classificação de Santa Cruz na segunda fase. E o Santa hoje só está disputando uma vaga na fase decisiva por conta do Hugo Cabral. Mas o Hugo Cabral não é um 9. Hoje ele estava bem marcado pelos jogadores do Tocantinópolis. E qual a válvula de escape do Santa? Nenhuma. O Santa não teve nenhuma válvula de escape. Não teve nenhum jogador que pudesse auxiliar, por exemplo, o Anderson Ceará no primeiro tempo, o Chiquinho no segundo tempo, com a sua entrada, tornou o Santa um pouco mais ofensivo. Mas cadê o definidor? E aí é que tá, porque sobrou nos pés de Mateuzinho. Mateuzinho, para mim, teve duas oportunidades que foram claras. Primeiro, um escanteio, daquele meio tempo, onde o zagueiro Betão ficou caído. Depois, quando cobrou o escanteio,
Ele na pequena área acaba chutando para fora. E depois a barra escancarada, minha gente. O Jefferson do Tocantinópolis já estava vendido, a zaga já estava vendida, um bate e rebate após uma finalização do Chiquinho que sobrou nos pés do Mateuzinho e ele acabou desperdiçando, colocando para fora. O Santa viu, com as mexidas do técnico Jairo Nascimento, o Tocantinópolis, além de equilibrar o jogo, porque o Tocantinópolis, a postura foi clara, foi de segurar a equipe do Santa, fazer com que a pulsação das arquibancadas não passasse para esses jogadores. E isso foi feito já no primeiro tempo. Muitos foram os comentários, até, né, de torcedores nas redes sociais, destacando: cadê a pulsação do Arruda? Tem muita gente? Tem, mas em um dado momento da partida, a aflição tomou conta em relação ao apoio aos jogadores. E ficou meio que um marasmo, um Arruda silencioso, que não fez, né, com que a equipe do Tocantinópolis pudesse sentir a presença do torcedor. Acredito que também faltou um pouquinho dessa pitada, dessa sinergia torcida-time. Lógico que as atribuições são todas para a equipe, ela que tem que fazer o seu papel dentro de campo e não fez, diga-se de passagem. E mesmo com as mexidas do Martelotti, né, ele torna a equipe do Santa mais ofensiva com o Chiquinho, depois se retrai mais uma vez porque tira Anderson Ceará para colocar o Eliezer, e a troca dos centroavantes, além da entrada do Lucas Silva na vaga do próprio Mateuzinho, depois de desperdiçar as chances, e depois ele foi para um chamado all-in, tudo ou nada, com a entrada do Dudu Mandai na vaga do Ítalo Silva. Então 0-0 a se lamentar, o Santa ainda chegou a tomar um gol, né, tomou um gol na reta final de partida, né, por sorte o jogador da equipe do Tocantinópolis estava em posição irregular, uma ótima defesa do Jefferson na ocasião, conseguiu evitar, né, o que seria ali um gol, né, de um arremate de fora da área da equipe do Tocantinópolis. O Santa ainda perdeu o volante Daniel Pereira. Se o Arthur Santos vai voltar na próxima partida, o Santa perde Daniel Pereira, ou seja, vai ter que apelar para a volta de Gilberto provavelmente, e é um Santa Cruz que vai lamentar bastante esse resultado. O 0-0 contra o Retrô, na segunda fase, e a conquista da vaga no jogo da volta, ela foi muito, né, por conta de todo o contexto que envolveu esta partida, por ser uma partida local. O Santa sentia a pressão de um adversário que está em seu raio de ação, que era a equipe do Retrô. Melhor campanha, né, melhor ataque, né, com todas as falas do presidente Laércio Guerra. E isso foi minando o confronto a ponto de dar um gás a mais à equipe do Santa na busca por essa classificação. Agora, o Tocantinópolis não está no raio de ação do Santa. É uma equipe que volta para casa, vai fazer os seus treinamentos. O Santa também terá uma semana cheia de atividades, provavelmente com uma viagem para sexta-feira, para no domingo entrar em campo. Sem sentir um pouco desse calor do jogo, né, de como será esse clima da cidade de Tocantinópolis para esse compromisso decisivo da semana que vem. Então vai faltar um pouco dessa pitada que teve na segunda fase, de um confronto minado muito pelo extracampo, para esta terceira fase, onde o Santa tem essa distância em relação à equipe. Então a gente vai estar, lógico, nesta semana acompanhando. O que acalenta um pouco o torcedor do Santa é porque, como visitante, o Santa conseguiu a classificação diante do Retrô. Visitante, entre aspas, porque jogar na Arena de Pernambuco é praticamente um estádio neutro. Mas agora tem-se o jogo da volta fora de casa, de fato, contra uma equipe que sabe o caminho das pedras em seu território, em sua casa. E isso é um dado preocupante, né? E a gente, infelizmente, lamenta o resultado de hoje, porque pelo menos 1-0, pelo menos se aquela bola do Mateuzinho tivesse entrado, o cenário para a partida da volta seria totalmente diferente. Comenta à vontade, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo e a gente vai se falando. Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!